No Estreito de Hormuz, um petroleiro pega fogo e fumaça preta sobe sobre o mar. Os mercados ficam imediatamente nervosos, o preço do petróleo sobe e o mundo sente novamente que conhece o principal problema desta guerra. Afinal, cerca de 1/5 do petróleo e gás mundial passa pelo Estreito de Hormuz, e após uma série de ataques a navios civis, esse estreito voltou a ser um dos lugares mais perigosos do planeta. Só que nesse mesmo momento, os países da Península Arábica não estão olhando para os petroleiros e barris. Eles também acompanham com o fôlego preso outra ameaça sobre a qual se fala muito menos, não porque seja menor, mas porque é ainda mais assustadora. No Bahrein, um drone iraniano já danificou uma usina de dessalinização, essenciais para manter grande parte do Golfo viva. Para os árabes, a verdadeira catástrofe não seria o petróleo caro, mas sim a guerra se espalhando totalmente para a água. E é justamente por isso que hoje, na região, paira no ar a pergunta se o Irã já mostrou tudo ou se ainda está guardando seu trunfo mais forte na manga. As monarquias árabes são ricas, mas em um aspecto são surpreendentemente frágeis. Não se trata do petróleo, nem dos arranha-céus, nem dos seus orçamentos militares. É sobre a água. A maior parte desta região está entre os lugares mais secos do planeta. Os recursos naturais são escassos, e as grandes cidades hoje funcionam principalmente porque produzem água potável a partir do mar. Os países do Golfo Pérsico detêm quase metade da capacidade mundial de dessalinização. Embora representem menos de 1% da população mundial, por isso a dessalinização vai além de uma tecnologia. É a artéria da vida cotidiana. No Kuwait, mais de 90% da água potável vem da dessalinização. Em Omã, cerca de 86% e na Arábia Saudita, cerca de 70%. Isso significa que se o petróleo acabar, o país perde dinheiro. No entanto, quando falta água, o problema afeta imediatamente as residências, hospitais, indústrias e até o funcionamento normal das cidades. É por isso que as usinas de dessalinização são tão sensíveis e vulneráveis. Na maioria das vezes, elas ficam localizadas na costa, muitas vezes próximas a portos, usinas de energia e outras infraestruturas importantes. Elas são concentradas, difíceis de substituir e, se ataques direcionados atingissem várias delas ao mesmo tempo, em alguns dos menores estados do Golfo, o problema rapidamente deixaria de ser uma questão militar para se tornar uma crise existencial. E isso já não é mais só teoria. A intervenção no Bahrein mostrou que a dessalinização é possível, que isso não é uma infraestrutura civil intocável, mas um alvo que pode ser atingido em uma situação extrema. E é exatamente por isso que ataques direcionados a instalações de dessalinização representariam um nível completamente diferente de guerra. Não seria só pressão sobre comércio, petróleo ou portos, mas um ataque direto à sobrevivência civil de países inteiros. Analistas alertam que países menores do Golfo Pérsico têm estoques de água limitados e, em caso de interrupção grave, restrições severas ao consumo seriam rapidamente necessárias. Os parques aquáticos seriam fechados, o enchimento de piscinas seria restringido e o problema imediatamente afetaria também a indústria, a agricultura e a vida cotidiana nas cidades. A Associated Press ainda lembra que uma análise anterior da CIA já havia alertado que ataques a instalações de dessalinização podem provocar uma crise nacional em alguns países e, caso a interrupção dure mais tempo, as consequências podem se estender por meses. E se o Irã começasse a atacar essas instalações de forma deliberada e repetida, isso representaria uma virada política e jurídica fundamental. Não seria apenas mais uma escalada no Golfo, mas um ataque à infraestrutura sem a qual milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E é exatamente por isso que hoje na região, a dessalinização não é vista como um detalhe técnico, mas como um ponto a partir do qual esta guerra poderia se transformar em algo muito mais sombrio e perigoso. A condução do Irã nesta guerra já é evidenciada pela situação no Estreito de Hormuz. Não é preciso fechar totalmente o estreito nem parar todos os navios. Para Teherã, basta transformar o local em um lugar pelo qual o mundo começa a ter medo de navegar. A Reuters escreve sobre ataques a embarcações civis, sobre cerca de 12 de minas espalhadas no estreito e também sobre o fato de o Irã ter começado a afirmar que os navios precisam coordenar sua passagem com sua marinha.
Isso já não é apenas pressão militar. Isso é uma tentativa de transformar o Estreito de Hormuz em um espaço onde se misturam ameaça de ataque, sinal político e pânico econômico. E ainda mais revelador é a maneira como o Irã faz isso. Não com um golpe decisivo, mas com o aumento constante do risco. Uma vez é um ataque a um navio, outra vez aparecem minas, depois a retórica muda e as companhias de navegação começam a reagir de uma forma que, há poucas semanas, só reagiriam em um filme absurdo. A Associated Press descreve que algumas embarcações comerciais começaram a se identificar como chinesas nos sistemas de rastreamento, apenas para diminuir as chances de se tornarem alvos. Esse detalhe é importante, pois revela que no Estreito de Hormuz não se combate só navios. Luta-se contra a própria sensação de segurança. Essa é exatamente a tática iraniana. Eles não precisam de um bloqueio total. Se o comércio encarece, seguradoras entram em pânico e tripulações mudam, cada travessia pelo estreito vira um risco. Como cerca de 1/5 do petróleo e gás natural liquefeito mundial passa pelo Estreito de Hormuz, a pressão afeta não só petroleiros, mas também bolsas, governos e economias, mesmo longe do Golfo Pérsico. O Irã já usa abertamente o Estreito de Hormuz como alavanca, e é exatamente por isso que hoje, nas metrópoles árabes, cresce ainda mais o receio de que Teherã um dia aplique essa mesma lógica a um recurso ainda mais sensível para eles, a água. E é justamente nisso que começa a ficar claro que não se trata de uma série de ataques aleatórios, mas de uma lógica bastante clara. O Irã já vem se preparando há anos para não lutar contra um adversário mais forte de forma convencional, mas sim de maneira assimétrica. O objetivo dele não é dominar logo o céu ou o mar. O objetivo dele é tornar a guerra mais cara para o adversário, ampliar o campo de batalha e forçá-lo a lidar ao mesmo tempo com petroleiros, portos, bases, infraestrutura civil e atenção nos mercados. Análises estratégicas antigas sobre o combate iraniano já previam isso, com minas, mísseis antinavio, pequenos barcos de ataque, ataques à logística e pressão sobre os pontos mais sensíveis no Golfo Pérsico. Por isso, água e Estreito de Hormuz não são temas separados. São dois ramos da mesma doutrina. O Estreito de Hormuz é o lugar onde o Irã já mostra hoje que sabe abalar o comércio, o transporte e os preços da energia. E ao mesmo tempo é também o espaço onde o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, já pediu abertamente que permaneça fechado como uma alavanca contra os Estados Unidos e Israel. Isso é importante porque mostra que a pressão sobre esse estreito já não é apenas uma interpretação ocidental das ações do Irã, mas também parte da retórica aberta da nova liderança em Teherã. Porém, o embaixador iraniano na ONU nega e afirma que o Irã não quer fechar o Estreito de Hormuz, mostrando que Teherã faz um jogo duplo. Externamente acalma, mas do mais alto escalão mantém a ameaça sobre a mesa. Por isso, hoje nas metrópoles árabes, discutem mais do que apenas quantos petroleiros vão queimar ou até onde o preço do petróleo vai subir. Eles também enfrentam uma questão bem mais desagradável. Se o que estamos vendo agora em Hormuz não é apenas a primeira camada visível da estratégia iraniana, e se o trunfo realmente mais forte, ou seja, um ataque a pontos sem os quais os países do Golfo não conseguem funcionar normalmente, Teherã ainda está guardando como reserva? E assim está respondida a questão de por que o Irã ataca dessa forma. Não porque ache que vai derrotar os Estados Unidos ou seus aliados em uma guerra convencional, mas porque sabe onde mais dói neles. No Estreito de Hormuz consegue abalar o comércio mundial e a energia. No Golfo consegue afetar diretamente o funcionamento dos próprios Estados árabes. E além disso, ainda tem uma série de outras alavancas. Ataques a bases, pressão sobre portos, nervosismo dos investidores e medo da população civil. Tudo isso integra um modelo de combate que, em vez de buscar vitória rápida, visa impor custos crescentes ao adversário a cada dia de conflito. Por isso, hoje nas metrópoles árabes, Hormuz não é vista só como artéria do petróleo, nem a dessalinização apenas como infraestrutura técnica. Eles as veem como dois pontos sensíveis, através dos quais o Irã pode transformar uma guerra regional em um problema existencial. E talvez isso seja o mais assustador nesta guerra. Que a verdadeira pressão não vem apenas quando um míssil explode,
Ela também vem quando países inteiros percebem o quão frágeis são os pontos sobre os quais sua vida cotidiana está baseada. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado.